Amém. Glória a Deus. Amém. Eu penso que é um privilégio e uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo, né? Quando a gente vai compartilhar algo acerca da palavra do Senhor. E quando o pastor Vinícius falou comigo, acho que uns 15 dias atrás, né, Di? Acho que foi 10 dias atrás. Há uns 10, máximo 7. Eu comecei a orar e pensar, né, sobre o que o Senhor gostaria que a gente pudesse estar compartilhando. E assim, a palavra de Deus é muito vasta, né? E tudo de fato é fundamental, essencial e necessário para as nossas vidas. Mas o que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é sobre um assunto que eu acredito que a gente ouve falar até bastante. Mas me preocupa, às vezes, a forma como a gente ouve falar ou aquilo que a gente leva para casa do que a gente escuta. E eu queria falar sobre o Espírito Santo. Amém? E antes de entrar propriamente no texto que eu quero compartilhar com vocês, se você quiser abrindo, está lá em João, isso mesmo. A minha Bíblia, a versão que eu gosto, que eu tenho gostado de usar, ela tem uma microletra, gente. Então hoje vai ser um malabarismo ler aqui. Mas vamos lá. Oi? Pode. É assim, eu vou ler. Eu acho que não precisa, porque assim, eu quero que vocês abram, né, para vocês terem uma referência de onde está. Mas assim, eu vou ler numa versão provavelmente bem diferente. Alguém tem a versão A Mensagem aí? Né? É uma versão bem diferente. Para quem não conhece, é uma versão para a Bíblia de leitura. É legal usar ela sempre com outras Bíblias, né? Outras versões associadas, mas ela é muito bacana porque ela traz uma linguagem muito próxima de nós, para que a gente possa ter uma compreensão mais clara, né? E nesse texto o que está acontecendo é o seguinte: está próximo aí o momento de Jesus ser preso, ser crucificado. E aí ele junta os discípulos e começa um bate-papo com eles. As últimas instruções, as últimas orientações. E Jesus já vinha dando, né, alguns indícios, algumas falas para ele, dizendo que ele ia ser entregue, que ele ia morrer, né? Mas nada disso estava muito claro para os discípulos. E vamos nos colocar no lugar dos discípulos naquela época e imaginar o que era aquele momento para eles, né? Eles eram homens simples, humildes, né? Um pescador, né? Um cobrador de imposto, homens que viviam naquela época relegados a nenhuma sorte muito importante. E de repente aparece um rabi, um mestre, que os chama para segui-los, e a vida deles muda completamente. Naqueles 3 anos e meio em que eles caminharam com Jesus, né, eles viveram coisas como eles jamais imaginaram ao longo de toda a vida deles. E eles vão se dando conta de que eles não estão seguindo um rabi qualquer, de que eles estão com o próprio Messias, que Deus havia prometido e enviado. Obrigada. E só que a gente se lembra que a expectativa que os judeus tinham do Messias, lembra, o pastor Vinícius sempre fala disso aqui, era do Messias que viria para libertá-los da escravidão, do jugo, da opressão do Império Romano, que governava na época. Então a expectativa no coração dos discípulos era assim: ok, agora o cerco está apertando, a perseguição está aumentando, a qualquer momento vai acontecer, uau, né, a grande revolução. E aí, quando eles estão nessa expectativa, Jesus começa a dizer para eles mais ou menos uma coisa assim: então, agora vocês precisam estar preparados, porque eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Daqui um pouco, vocês não vão me ver mais, mas depois vocês vão tornar a me ver. E os discípulos estão lá: para aí, Jesus. Como assim? Não está acontecendo. Como assim? Para onde é que o Senhor vai que não posso ir? E Pedro, numa dessa, até fala: Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. Eu vou até a morte com o Senhor. Jesus fala: Pedrão,
Antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar, mas beleza. E os discípulos estão ali argumentando com Jesus, e aí Jesus insiste naquela coisa. Eu vou e Felipe fala assim: não, Jesus, faz o seguinte então, mostra-nos o Pai e isso nos basta, fechou. E o que ele está dizendo quando ele fala mostra-nos o Pai? Qual é o sentido disso? Vamos pensar que a referência que os discípulos tinham de atuação de Deus, assim, gerando revolução na terra, era lá, por exemplo, o que aconteceu quando Moisés tirou o povo do cativeiro no Egito, não foi? Então vem Moisés, o grande libertador, as 10 pragas, uau, tal. E aí, de repente, onde que está o povo? No Monte Sinai, desce a glória de Deus com fogo, fumaça e tal, uau, entendeu? E aí é o Egito, né, destruído. Então, assim, muito provavelmente, o que passava pela cabeça de Filipe era alguma coisa assim, entendeu? A qualquer momento vai começar, uau, as pragas, acabou os romanos, tal, desce Deus no Monte Sinai, porque a gente tem a tendência de fazer isso, não tem? Deus fez de um jeito, então quer dizer que agora ele vai fazer igual, claro. Aí eu vou saber que é de Deus, porque vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí, Jesus fala assim para Filipe: Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você está me pedindo, mostra-nos o Pai? Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai em mim? E antes da gente continuar essa história, deixa eu ler um pouquinho como que está aqui. E eu vou ler lá o 14, no verso 1. Vou ler nessa Bíblia, tá, gente? Diferente, então não estranha. Marca aí na sua Bíblia para você poder comparar, ver o texto. João 14, verso 1. Jesus já tinha então começado a falar para eles que ele estava partindo, e ele diz assim, ó: não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se eu vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai, porque pensa que sabemos o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante vocês o conhecem, porque já o viram. E Filipe implorou: Senhor, mostra-nos o Pai, e então ficaremos contentes. E Jesus respondeu: vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem? Ver a mim é ver o Pai. Então como podem perguntar: onde está o Pai? Vocês não acreditam que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. E aí, lá no versículo 15, ele diz: se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. E eu falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque Ele tem estado com vocês e estará em vocês. Legal, né? Nessa versão dessa Bíblia, assim, parece que fica mais nítido. Mas o que Jesus está conversando com eles ali, então Jesus começa a dizer o seguinte: olha, eu tenho que ir, isso não tem jeito, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Tem um outro texto no capítulo 15, ele vai dizer assim: é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o amigo, o Consolador, o Espírito Santo não virá. Então é bom para vocês que eu vá. E ele diz assim: como é que vocês vão saber o que é esse amigo? Onde é que está esse amigo? Qual que é esse caminho? Acho legal o Tomé falando: Jesus, a gente não tem ideia de para onde o Senhor vai. Como é que o Senhor está dizendo? Depois você vai me achar. E o que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte:
toda a expressão daquilo que vem do Pai, da manifestação das obras de Deus, daquilo que é o cerne da essência do Pai, do coração de Deus, estava inteira em Cristo Jesus. Nas obras que ele fazia, na maneira como ele vivia, na maneira como ele se expressava. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: você não vai mais ser enganado. Olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qualquer coisa diferente disso está desviando você daquilo que é o cerne do Pai. E eu vou enviar o Espírito Santo, esse Consolador, que vai estar, olha que legal, ele diz assim, ele já está com vocês e ele estará em vocês. E aí eu quero entrar mais profundamente no cerne daquilo que eu queria que a gente pudesse conversar hoje. Antes eu só queria compartilhar quão ampla é essa palavra quando Jesus fala em algumas versões o Consolador, em outros o Amigo, se referindo ao Espírito Santo. É uma versão no original, alguns dizem Paráclitos, né? Outros Paracletos. E olha só a definição: aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Forte, né? Amplo, né? Tão profundo. E aí, eu queria ir lá para Mateus. E se você quiser só anotar mais uma vez, porque hoje a gente vai passear por essa versão diferente aqui. Espera aí que eu estou brigando com o vento. E aí, antes de Jesus falar com os discípulos sobre o Espírito Santo, João Batista havia anunciado isso de uma forma extraordinária. E esses dias eu li nessa versão aqui e eu falei, gente, parece que eu sou patrocinada pela mensagem, né? Toda hora eu falo da versão. Não sou, viu, gente? É só assim, descobri há pouco tempo, né? Estou encantada de usar, né, de propaganda na Bíblia, não. Mas eu li esse texto e eu falei, uau, Deus, olha o que João está falando. E ele diz assim, no capítulo 3, lá no verso 11 e 12, João diz para os discípulos dele: eu batizo você aqui no rio, vocês aqui no rio, para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino de Deus em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. E o que for contrário à verdade será jogado fora como um lixo para ser queimado. Uau! E olha que interessante. João disse que Jesus viria e ele enviaria o Espírito Santo, que seria alguém que operaria uma transformação em nós de dentro para fora. E Jesus diz assim para os discípulos: vocês conhecem o Espírito, porque ele está com vocês e ele estará em vocês. O que acontece é que enquanto Jesus está presente fisicamente na terra, até aquele momento, nós estamos ainda presos à maldição da lei e do pecado. Lembra Adão? Lá no começo, quando Deus cria Adão e quando diz: Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Qual era o ideal de Deus? O ideal de Deus era Cristo, o homem perfeito, o homem altruísta, o homem pleno, o homem inteiro, o homem que não se deixa moldar nem levar pelas circunstâncias, o homem que é a plenitude de amor, plenitude de vida. Esse era o ideal de Deus, esse ser agora
com uma figura corpórea, a expressão, a manifestação das obras de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na terra. Mas o homem peca. O homem decide ser independente, rompe a conexão com Deus. E a partir dessa ruptura, nós passamos a ser seres incompletos. O homem passa a ser aquém daquilo que foi projetado para que ele fosse. E aí, caminhamos a vida assim, com essa lacuna, esse vazio. E para que Deus pudesse se comunicar, lembra lá no Velho Testamento, né? A gente sempre fala disso aqui, sempre ouve isso aqui. Tinha todo um protocolo, um formato, porque de fato não havia uma comunicação direta e imediata de Deus com o homem. Então Deus escolhe alguns homens em algumas situações específicas de total entrega, homens de fé, e Deus usa esses homens para comunicar o que ele tinha ao povo. Mas ainda assim, observe que sempre para falar com esses homens era algum fator externo, né? Moisés, a sarça ardente, né? Outros é uma visão, outros vem o anjo do céu. Samuel, Deus chega a manifestar a sua voz audível para falar com ele. Sempre era algo de fora para dentro. Por quê? Porque Deus é santo e a palavra diz que ele não pode conviver com o pecado. E o pecado habita em nós, na nossa carne. E aí Jesus diz o seguinte para os discípulos: vocês conhecem o Espírito porque vocês têm andado comigo. E vocês têm conhecido o caráter do Espírito. Vocês têm visto tudo o que ele faz. Você tem visto tudo o que ele é. Mas depois que eu for, ele estará dentro de vocês. Porque esse foi o extraordinário da promessa e da entrega. Que a partir de então, algo Deus começaria a gerar não mais de fora, mas dentro de nós. Dentro do nosso ser. Sabe, por isso que o que Deus tem de melhor para nós hoje não é que a gente force algumas coisas a acontecerem, porque Ele quer que aconteça primeiro aqui dentro. Jesus era duro demais com os fariseus, porque dizia: vocês fazem tudo por fora, a santidade está tudo por fora, tudo certinho por fora, vocês oram, vocês jejuam, vocês dizimam, vocês têm uma boa reputação perante os homens, mas o interior de vocês está corrompido. Está corrompido. E para Deus, interior e exterior, Ele vê tudo de forma igual. E essa mudança interior, nós não podemos, nós não conseguimos, né? A Diana trouxe isso quando falou da liberdade, sem que Deus comece a atuar algo de dentro para fora. Mas Deus, e aí a gente cai no dilema dos discípulos: como é que isso funciona, Jesus? Complicado demais. Como é que vai ser esse negócio? E é interessante a trajetória dos discípulos, e eu gosto especialmente da trajetória de Pedro, desse momento em diante. Não que eu goste porque é uma trajetória feliz, né? Talvez seria um testemunho, né? Se fosse hoje, porque Pedro estava lá entregue, vivendo os melhores dias da vida dele, servindo Jesus. Foi Pedro que andou sobre as águas. Vamos, Jesus, tudo bem, né? Depois deu aquela afundada, mas ainda foi o único que teve coragem de sair do barco, né? Sim ou não? E ele é aquele cara, e de repente, gente, naquela noite fatídica, quando Jesus é levado preso, Pedro se vê lá num grupo de pessoas falando: você andava com Jesus? E ele fala: não, eu não conhecia esse homem. Ele não faz isso uma vez, ele faz isso duas, ele faz isso 3 vezes. E eu não sei se você consegue, como eu, se identificar com o tipo de sentimento que Pedro teve naquele momento, porque eu tenho certeza de que Pedro se sentiu um absoluto fracasso. Ele entendia o que Jesus dizia. Quando Jesus disse: eu vou, e era mais ou menos assim: eu vou, e vocês têm responsabilidade de continuar o que eu faço, vocês já sabem o caminho, vocês já sabem as minhas obras. E aí quando chega o soldado, Pedro tenta: então é agora, né, Jesus? Vamos proteger. Corta a orelha do soldado. Jesus fala: não, Pedro, vai, cura o soldado. Imagina, gente, no meio daquela confusão, loucura, soldado prendendo, a orelha caindo, sendo curado, e Pedro olhando aquilo, falando assim: mas para lá, então não era assim? Então peraí, não entendi. E aí Pedro, né, tenta seguir Jesus de longe, na hora H ele nega. E eu imagino o total sentimento de fracasso. E aí, 3 dias depois, Pedro
recebe a notícia das mulheres dizendo que viram Jesus. E a Bíblia diz que ele corre até o sepulcro. E ele chega, e ele olha, e ele vê os lençóis. Mas veja, ele ainda não vê Jesus. E eu fico imaginando os sentimentos. Lá no caminho de Emaús encontram Jesus e chega a notícia, ó, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E se eu sou Pedro, eu imagino que ele era meio parecido comigo nesse sentido. Eu estava assim, nossa, eu não quero nem olhar para Jesus. Agora eu já estou dispensado mesmo, porque ó, eu que estava lá, vamos Jesus, vamos para a morte, vamos tudo. Eu simplesmente neguei, assim. Os outros só correram, mas eu ainda falei, não conheço, né? E aí, lá no capítulo 21 de João, Jesus aparece no mar. Só que legal que acontece antes com Pedro. Pedro está lá com os discípulos. E eu imagino milhares de coisas que poderiam estar passando pela cabeça de Pedro, né? Dentre elas, eu acho que esse negócio aí não era para mim mesmo, não. Eu acho que eu não dava conta, não. Não era comigo. E aí Pedro fala, eu vou pescar. Sabe o que Pedro está dizendo quando ele diz eu vou pescar? Ele está dizendo assim, deixa eu voltar a fazer o que eu fazia antes então. Deixa eu lembrar onde é que eu parei quando começou essa história toda, 3 anos e meio atrás. Vou pescar. É o que me resta fazer, eu vou pescar. E Pedro vai pescar. E os outros seguem ainda, né? Porque o cara ainda é líder nato, né? Até quando ele está fazendo coisa errada, vai todo mundo atrás, né? E vai, Pedro, vamos pescar. E Pedro vai pescar, e de repente aparece um homem, uma cena familiar, né? Uma cena que parece que já tinham visto em algum lugar. Aparece um homem à beira da praia e... Vocês pescaram alguma coisa? Não. Ah, então joga as redes à direita do barco. E mal começou a subir a rede cheia de peixe. Este Pedro falou, é o Senhor. A Bíblia diz que ele pulou na água, não esperou voltar, não, pulou na água, nadou, e daqui a pouco já estava Pedro, arrasta peixe, acende o fogo. Sabe aquele negócio, quando você sabe assim, que você fez um negócio errado, mas tá bom, né, já encontrei, deixa eu tentar consertar, deixa eu ver o que dá para fazer, e põe lá, e olhando, e acho que esperando, né, ai, quando é que ele vai falar, né, será que ele vai tocar no assunto, né, como é que vai ser, e aí, o mais legal é Jesus, né, a sutileza para tocar no assunto. Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Ai, Jesus, eu falei que eu amava, que eu morria por causa do Senhor, né? Tá bom, o meu amor é meio assim. Ele fala, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E alguns teólogos apontam que no texto original Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama com amor incondicional? Jesus usa a palavra ágape, que é esse amor perfeito, amor de Deus. E diz que Pedro responde assim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo com amor imperfeito, humano. E ele diz, filéu. E aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? Ágape, com amor incondicional. E Pedro responde a segunda vez, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo com amor imperfeito, incondicional. Ele diz, filéu. E Jesus pergunta a terceira vez e diz que Pedro se entristece, sabe por quê? Porque na terceira vez Jesus não pergunta mais, Pedro, você me ama? Ágape, Jesus diz, você me ama com amor filéu, imperfeito, incondicional. Por isso Pedro fica triste e ele fala, é com esse amor que eu amo o Senhor. Mas sabe o que é mais incrível? É que nas 3 vezes Jesus dá exatamente a mesma resposta para ele. Ele diz, então, com esse amor que você tem, imperfeito, incondicional, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, faz o que eu te ensinei a fazer. E aí, a história não acaba. Porque Pedro é redimido, se aproxima de Jesus, mas é lá em Atos, no capítulo 2, que vai acontecer algo extraordinário, que mudaria ainda mais a trajetória de Pedro como ele não podia imaginar. Porque Pedro agora, muito ciente das suas limitações,
muito ciente do seu amor imperfeito para com Deus, porque não é? É fácil a gente cantar, nossa Deus, eu entrego tudo, eu vou, mas quantas vezes você e eu olhamos para dentro de nós mesmos e o confronto fala, não, não vou não, mentira que eu entrego tudo, Deus, não entrego não. Olha como que eu estou aqui, aconteceu um negocinho desse tamanho, estou prostrado, acabado, triste, descrendo, como que pode? E a gente fica indignado com a nossa própria natureza, tão limitada na entrega ao Senhor. Mas em Atos 2, a Bíblia fala que eles estavam reunidos, orando, tendo comunhão, e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Sabe, eu acho que a gente faz muito alarde com o barulho, a chama de fogo, as línguas, porque claro, isso é sobrenatural, isso nos faz um uau, né? O ser humano tem essa coisa com o sobrenatural, normal, claro, nós viemos do sobrenatural, nós viemos de Deus, mas na verdade o mais grandioso que aconteceu naquele momento foi que aquelas chamas de fogo, né, que eram representadas ali sobre cada um deles, na verdade, foi um fogo que começou a arder no íntimo de cada um deles. E a partir daquele momento, pela primeira vez na história da humanidade, Deus pôde começar a operar a mudança de dentro para fora. Eu não estou entendendo. O que é isso? Como assim? Pela primeira vez, Deus começa a ter realmente a possibilidade de, dentro daqueles que querem e se abrem para Ele, operar a transformação do nosso querer, a transformação da nossa vontade, nos tornar sensíveis a Ele, não necessariamente por algo que aconteça do lado de fora. Nós podemos ter essa relação íntima com o Espírito Santo de Deus e sentir aquilo que o Espírito dele sente dentro do nosso ser. E isso é tão sutil que a comparação que a Bíblia traz para o Espírito Santo no Novo Testamento é a pomba. A pomba, que é um animalzinho pequeno, simples e fácil de afugentar. Por que a pomba? O Espírito Santo é poderoso. E não é pela fragilidade que a escolha é a pomba, mas é pela gentileza com que Ele se aproxima de nós e começa a trabalhar nas nossas vidas. O Senhor só vai entrar, querido, querida, onde você quiser, onde você deixar. É claro que se você quiser, ainda que haja alguma área resistente, Ele vai fazer algo para quebrar a tua resistência, porque muitas vezes o Senhor precisa fazer isso, quebrar coisas dentro de nós, mas Ele só vai entrar onde nós deixarmos. Amém? Será que nós queremos? Será que nós deixamos? E como é que nós deixamos? Como é que a gente faz isso? E aí, eu não vou ler agora, mas eu queria voltar lá para o texto original, lá em João, quando Jesus ainda conversando com os discípulos. Ele vai dizer o seguinte para os discípulos: olha, vocês são maus e vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O desejo de Deus é que o Espírito Santo esteja atuando nas nossas vidas. Só que eu acho muito legal porque Jesus usa 3 palavrinhas que geralmente a gente vê associadas a oração para pedir alguma coisa qualquer que a gente queira pedir para Deus, né? Jesus diz assim que nós precisamos pedir, buscar e bater. E olha que curioso, né? Eu estava pensando sobre isso. Sempre pensei nesse texto relacionado a uma oração insistente. Vou pedir de novo, vou pedir de novo. Mas veja só, não é muito coerente com o que Jesus prega, já que Jesus fala para a gente não usar vãs repetições. E o nosso Pai do céu sabe o que a gente pede. Então eu vou ficar repetindo, né? E às vezes, até mesmo na igreja, muitas vezes somos levados a fazer isso por pessoas. Não, pede, fala, pede. Entra numa neurose, né? Vira um negócio
frenético, né? Eu quero o Espírito Santo. E aí, gente, por causa dessa forçação de barra, uns começam até mesmo a achar que experimentaram o Espírito Santo, quando na verdade é um puro movimento emocional, é muito perigoso. Eu falo isso com muito temor diante do Senhor, muito temor. Mas quantas vezes, por causa dessa forçação e tal, sabe? A pessoa acha, não, tem que acontecer, tem que ser, e vai. E a própria pessoa está até acreditando que aquilo que ela está vivenciando é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes é fruto de um desespero emocional. E como é que a gente sabe que não é, que é? A gente não pode julgar o do outro, a gente só pode olhar e trabalhar aquilo que Deus faz dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Mas nessas 3 palavras me veio algo ao coração. Pedir é o primeiro passo. E a gente sabe que se a gente pedir, Ele vai dar. Ele diz que vai dar. E aí ele fala sobre buscar. E eu gostei de uma versão que fala sobre procurar. É legal porque Jesus fala para os discípulos antes: vocês sabem o caminho, eu mostrei para vocês. Sabe, enquanto a gente pratica as obras de Jesus, enquanto a gente busca conhecer quem é Jesus, como Ele faz, enquanto a gente o busca, nós estamos nesse caminho, para que a gente vá realmente crescendo no nosso dar liberdade, para que o Espírito Santo faça em nós. E todos os dias nós temos escolhas a fazer, não é assim? E eu posso escolher fazer algo que me leve nessa direção, ou que me afaste dessa direção. Isso é uma forma de busca. Mas outra coisa veio ao meu coração. Você pediu? Quantos já pediram para o Espírito Santo? Amém? Então eu quero te dar uma certeza aqui. Se você pediu, o Espírito Santo veio. Ele está sobre você. Amém? Amém, Diane? Não pode ser. Não falei em línguas, não estou curando ninguém, não expulsei nenhum demônio ainda. Deixa eu falar algo. O Espírito Santo vem como Ele quer. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a manifestação do Espírito é dada a cada um como Ele quer, para o que for útil. Lembra quando eu falei que Felipe estava com aquela expectativa do fogo e tal, a fumaça, aquela coisa toda? Às vezes a gente faz isso, não faz? Sabe assim, a gente cria, eu quero um negócio de Deus, mas é um negócio de Deus assim, entendeu? Desse jeito que eu quero. Eu estava um momento simples hoje, mas eu ganhei no Natal, eu ganhei um creme, tá? Um hidratante, né? Desses perfumados diferentes. E só que eu não abri, porque assim, eu olhei e falei, não conheço essa fragrância, eu conheço uma outra que eu gosto, eu acho que eu vou trocar. E aí eu guardei. E guardei lá. E tá, ficou guardado, gente, né? Imagina, foi no Natal, né? Faz tempo. Aí hoje meu marido falou, linda, você não vai pôr esse negócio lá, porque tava até na sacolinha, assim, bonitinho. Aí eu falei, então, eu queria trocar. Ele falou, olha a data disso, não vão trocar, é 7 dias para trocar. Aí ele foi lá e pôs lá no guarda-roupa. Pôs lá. E aí, à tarde, eu tomei banho e falei, quer saber? Peguei e falei, olhei, né, meio desconfiada. Falei, será que eu vou gostar? Vou usar, né? Já tá aqui, abri, tirei o lacre, comecei a passar. Falei, nossa, que gostoso. Falei, nossa, é muito gostoso. E na hora, me veio a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Sabe assim? Deus, eu quero que o Senhor faça um negócio. Mas, eu vou explicar para o Senhor como é que é para o Senhor fazer. Como é que é para o Senhor vir na minha vida. Porque eu quero esse dom. E aí eu quero manifestar, não, porque o Senhor já me mostrou o meu ministério. Então, Deus, no meu ministério está tudo certo, tudo resolvido. E a gente acha que... E aí, Deus vem e nos dá uma coisa diferente. E aí a gente não usa. Fica esperando Deus trocar para, né? Daí a gente usar o que a gente quer. E fica lá, guardado. E a gente está perdendo de usar aquilo que Deus já nos deu. Eu não sei o que Deus já te deu. Talvez tenha sido uma fome pela palavra. Talvez um amor por fazer coisas pelas outras pessoas, por quem necessita. Eu não sei o que Deus te deu, mas eu quero dizer, comece a usar. Não deixa guardado não, porque é diferente do que você esperava. E aí a gente chega no terceiro, porque eu falei sobre pedir, sobre buscar e sobre bater.
E bater fala de porta, não fala? E eu preciso arriscar, bater em algumas portas e passar por elas. O Senhor colocou uma porta e às vezes eu estou rejeitando a porta. Eu não quero bater, eu vou ficar na minha porque... Não, Deus, não era bem assim. E aí Deus está falando, o que você estava dizendo? Você não disse que você é meu, que eu posso te guiar, que eu posso te conduzir. É, Deus, mas né? Não bem assim também, tanto, né? Vai devagar, Deus, assim, o Senhor pode, mas é que essa curva aqui, agora eu não pretendia fazer, não é bem desse jeito, né? E a gente muitas vezes vai perdendo o melhor de Deus para nós. Eu acredito que se Moisés vivesse nos nossos dias, e aí ele ia contar, né, da experiência da sarça ardente, talvez ele ia escrever um livro, a minha experiência da sarça ardente. E aí, gente, eu acho que ia virar uma neurose no meio gospel, assim. Você já teve a sua experiência da sarça ardente? E aí, você já teve a sua experiência da sarça ardente? Você já teve? Tal. Aí o povo indo no todo mundo, sabe? Sarça ardente, tal. Nossa, eu vi a sarça ardente. Gente, olha que loucura. Na Bíblia tem uma vez a sarça aparece. Só para Moisés, daquele jeito. E eu fico até triste mesmo com que a gente vê assim no meio gospel hoje, de forma geral. Porque nós seres humanos temos uma tendência enorme de colocar o Espírito Santo de Deus numa caixinha, num formato e dizer assim, olha, Deus só age desse jeito. É desse jeito que Deus faz. E aí aparece alguma coisa um pouco diferente, não, mas não é assim. E o pior assim, né? Se fosse porque a gente está confrontando com a Bíblia, com a palavra, glória a Deus, porque tem que estar na palavra mesmo. Deus nunca vai contrariar aquilo que está na palavra. Mas não. Muitas vezes é porque o fulano falou, é porque foi assim na vida do ciclano, é porque... E aí, a igreja muitas vezes tem entrado em movimentos que vão gradativamente se perdendo da essência do Evangelho, que é Cristo. Da essência daquilo que o Senhor tem para operar e fazer em nós. Vocês podem ir vindo devagarinho para cá? E eu queria que você refletisse comigo essa noite. Quais são as suas expectativas acerca da ação do Espírito Santo na sua vida? Porque assim, eu tenho repensado muito isso na minha vida, sabe? Eu tenho olhado para dentro de mim e eu tenho falado, Jesus, Teu Espírito está aqui, né? O que é que o Senhor está movendo? O que é que o Senhor está fazendo? Sabe o que nos falta? Consciência da presença do Espírito Santo de Deus. Num momento como esse, às vezes é fácil, porque a gente está com todo o nosso foco de atenção na palavra, no louvor, mas quando a gente está ali no nosso dia a dia, né, como mães, por exemplo, ali com os nossos filhos, e aquele corre, será que a gente consegue ser tão consciente da presença do Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Eu creio que isso muda tudo. Muda tudo, porque eu vou olhar para o meu filho, para a minha filha, e eu vou entender que ele é projeto, ele é obra do Senhor, e que eu sou chamado para ser instrumento do Senhor na vida dele, para fazer as obras de Jesus na vida dele. Será que quando eu estou no meu trabalho, eu estou consciente da presença do Espírito Santo em mim, e sob as pressões do meu patrão, e ouvindo coisas, e gente falando, porque assim, se eu tiver essa consciência, eu creio que muda tudo. Muda como eu vou ouvir, muda o que eu vou acolher no meu coração, muda o que eu vou responder, muda o que eu vou refletir. Os jovens, quando estão na escola, será que eu estou consciente da presença do Espírito Santo de Deus em mim? Quando eu estou numa conversa informal, sim, porque Ele está em mim. Porque muda a forma como eu olho para o meu próximo, muda até a forma como eu sinto, quando eu me torno consciente dessa presença dele na minha vida. Se é algo que nós precisamos, eu creio, é nos tornarmos conscientes dessa presença. E sabe,
Nós falamos de Pedro, e eu creio que algo que Pedro entendeu, que foi um divisor de águas na vida dele, é que essa ação e presença do Espírito Santo não tem a ver com já amarmos a Deus de forma perfeita, porque, oh Deus, se precisasse disso, nós jamais poderíamos ser tocados. Quero dizer para você que de repente, se alguém do seu lado, em alguma situação, mas ele falou em línguas, ele teve uma experiência assim, assado, então quer dizer que ele é mais espiritual do que eu. Desconstrói, porque às vezes é até menos, é o que mais precisava ser tocado daquela forma, e o Espírito Santo falou, vou tocar assim. Não se compare. Não se compare com ninguém. Eu creio que a comparação nos nossos dias tem destruído a obra que o Espírito Santo deseja fazer. Porque uma coisa é eu ter referenciais, isso é bom, isso me ajuda, isso me fortalece. Outra coisa é eu ficar querendo ser igual a pessoas e ministérios. E Jesus diz, não chamem a ninguém de mestre, só eu sou mestre. Não chamem a ninguém na terra de pai, porque você só tem um pai que está no céu. E de repente, por causa de toda essa confusão, você começa a se comparar. E você começa a reduzir aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Querido, querida, você é filho, filha amada de Deus. E se você pediu, o Espírito dele está em você, para começar as obras de Cristo Jesus na terra, independente de onde ele te colocou. E o cerne dessas obras não está aqui dentro. O cerne dessas obras, a gente sabe, está no nosso dia a dia lá fora, está na nossa casa, na nossa família, na nossa relação com os nossos filhos. Então, que você possa crer, que você possa ter essa certeza, e que você possa nessa noite sondar, pedir para o Senhor sondar o seu coração, e você mesmo olhar lá para dentro e dizer, Espírito Santo, tem algo que o Senhor já começou a fazer na minha vida, ou algo que o Senhor já me deu, que talvez eu esteja desprezando, Senhor, não porque eu decidi desprezar, Deus, Senhor, mas